Estamos de volta na manhã desta sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui mais uma vez para juntos nós refletirmos acerca da palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz, de aprender um pouco mais contigo e que possamos, meu Deus, ao encerrar esse áudio, possamos colocar em prática, possamos viver aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Eu quero falar hoje sobre ira cristã. Efésios capítulo 4, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Poucas coisas são mais destrutivas para os cristãos do que a ira. Ela causa a perda do autocontrole e nos faz dizer coisas que normalmente sequer consideraríamos dizer. Se permitirmos que a ira permaneça, ela se transforma em amargura, e esta consome o nosso coração. As Escrituras consistentemente ordenam aos crentes que deixem a ira, e a lista como um dos pecados da carne. Como um dos pecados da carne. Às vezes tentamos defender a nossa ira citando Efésios 4, 26. Mas, como prova adicional, argumentamos que Jesus purificou o templo em justa indignação. Efésios se refere à ira não que leve ao pecado. Jesus era capaz de se irar sem pecar. Mas as Escrituras não indicam que Jesus estava irado quando limpou o templo. Nós precisamos ter o cuidado de não justificar a nossa ira com as Escrituras. Em Efésios 4:31 nos ordena deixar toda a ira. Isso não significa que deixamos de ter convicção firme ou que perdemos o nosso anseio por justiça, mas significa que nos recusamos a permitir que o pecado de outras pessoas nos faça pecar. A ira não favorece o agir redentor de Deus. Muito mais frequentemente prejudica o que Deus está trabalhando para realizar. Se você sente que tem uma ira justa por causa de algo que tenha acontecido, procure avaliar se você está mantendo a ira no seu coração sem pecar. A sua ira está se transformando em amargura? Ela o leva a se dirigir de maneira não cristã a alguém ou a fazer fofocas? Você deve examinar qualquer tipo de ira que haja em você e permitir que Deus remova toda atitude pecaminosa que a sua ira possa estar produzindo. Precisamos ter esse cuidado, né? Quantas vezes nós usamos esse texto da palavra de Deus? Irai-vos e não pequeis. E a gente diz isso muitas vezes enfatizando mais o irai-vos do que o não pequeis. O que eu preciso me esforçar é para nem me irar, quanto mais pecar. O quanto que nós pudermos fugir da ira, fugir da sensação de intrigas, de levantar falso contra o irmão, de agir de uma maneira que não seja a maneira correta, nós precisamos evitar o quanto antes e o máximo que nós pudermos, porque quando a gente chega nesse nível de estar se irando por qualquer coisa ou a todo custo sempre, a probabilidade de nós estarmos pecando ou de falharmos ou de atingirmos o nosso irmão da maneira errada é muito grande. Então aqui vai o alerta, eu posso dizer assim, o cuidado que nós temos que ter em se irar. É melhor que nós possamos viver uma vida trabalhando dentro de nós as diferenças, né? Aquilo que acontece no dia a dia com situações ou com pessoas, trabalhando dentro de mim, no sentido de que eu não mudo, eu não transformo pessoas, eu não mudo algumas situações, algumas coisas já existem, já estão pré-estabelecidas, então é melhor que eu me mude, é melhor que eu me controle, é melhor que eu dê um passo para trás, para que eu não corra o risco de nessa ira justa, né, entre aspas, vamos dizer assim, eu venha falhar.
eu venha cometer algo que desagrade, que desabone o meu Deus. Então eu acho que o cuidado deve ser realmente é muito cômodo para nós. Nós abrimos a boca e falar simplesmente isso para justificar. Eu me iro com facilidade, eu não me controlo, eu não faço uma autoanálise de mim mesma, da minha pessoa, a identificar que eu tenho facilidade de me estressar, que eu tenho facilidade de ter raiva das pessoas, de descontar nas pessoas. Então, assim, essa reflexão de hoje, ela quer nos dizer o seguinte: quando vocês ficarem irados, olha o que o versículo diz: não peque, apazigue a ira antes que o sol se ponha. Isso aqui eu tomo não só para com o irmão, mas comigo mesmo. Antes do sol se pôr, eu não posso me deitar, eu não posso deixar que o dia se encerre com esse sentimento no meu coração, de estar chateado, com raiva, com ódio, sabe, das pessoas. Eu não sei se vocês já criaram uma estratégia, algo que vocês possam fazer para no momento da raiva, nesse momento de ira que vem sobre nós, a gente poder esvaziar esse sentimento. E assim, eu particularmente gosto muito de colocar um louvor, se eu tiver oportunidade, e chorar, e orar, e gritar, e falar com Deus, sabe? Botar para fora tudo que tá ali. Se você não pode fazer isso, escreva se você, né, não tem dificuldade para isso, escrever também libera. Então, se crie estratégia, crie métodos para você não permitir que esse sentimento ele ganhe força dentro de você. Porque às vezes, queridos, a ira, ela começa com algo bem pequenininho, sabe? Com um sentimentozinho, aí você vai deixando pra lá, você vai deixando pra lá. Não, é isso mesmo, não resolve. E aí esse não resolver se transforma num problema lá na frente. É muito chato você estar toda hora chamando para conversar, você tá resolvendo a situação, principalmente quando o outro que nós precisamos conversar é alguém que não colabora. É alguém que não é receptivo à conversa, receptivo a chamar a atenção, sabe? Então a gente fica nessa situação, querendo agir da maneira correta, porém, dependendo do comportamento ou da receptividade do outro. Então, por isso que é mais importante eu me lembrar, ao invés de eu ficar me lembrando que eu posso me irar, mas não pecar, é melhor que eu me lembre que eu não posso nem me irar. Não é bom nem que eu me ire, não é bom nem que isso chegue no meu coração. Porque aí nós vamos começar a perceber o agir de Deus nas nossas vidas. Deus vai perceber o seu interesse, o seu esforço em você dominar a sua carne, em você dominar os impulsos. Então, assim, olha como o autor ele começa a lição de hoje. Ele diz que poucas coisas são tão destrutivas quanto a ira. Porque a ira ela é uma porta de entrada. Ela é a porta de entrada para mágoa, para ofensa, para confusão, sabe, separações, para muita coisa ruim. Começa com um sentimento de ira que às vezes é só um desconforto, que desse desconforto gera muitas coisas. Então a gente precisa estar muito atento em relação a isso, queridos. Cuide do seu coração. Principalmente cuide das suas emoções, porque, gente, emoções maltratadas, elas adoecem. Elas adoecem. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Por quê? Primeiro, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Somos o corpo que recebe, que carrega a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, o mal ele não pode permanecer. A ira não pode prevalecer. Esses sentimentos não podem prevalecer. Então eu preciso buscar esse autocontrole para que a minha vida não seja um lugar onde habite o mal e o bem. Porque, queridos, pode até ser que dentro de você existam esses dois sentimentos, mas eu quero te dizer uma coisa: a presença de Deus não vai estar. Porque Deus ele não se mistura com aquilo que é impuro. Deus ele não habita onde há dúvida, onde há medo, onde há coisas ruins, ele não vai habitar. Ele vai nos visitar, ele vai manifestar o seu poder como ele bem quiser. Mas assim,
nós não vamos conseguir sentir o poder de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus, não vamos identificar como é que Deus trabalha. Quantas vezes, quantas situações você passa, eu passo, quantos sentimentos nós passamos e nós não conseguimos entender que aquele sentimento, que aquela situação é Deus permitindo para trabalhar algo em nós ou a partir de nós. Por quê? Porque não conseguimos receber, porque estamos distantes, porque no nosso coração há muito mais do meu eu, do que da minha vida, da minha personalidade, do que da presença de Deus. Porque nós só vamos conseguir atingir esse nível, né, espiritual, de ter discernimento, de entender algumas situações, de parar na hora de parar, de travar a língua ali na hora que tiver que travar. Então, quando nós buscarmos isso, quando nós nos desapegarmos daquilo que é a nossa natureza, para dizer assim, eu sou assim, mas a palavra de Deus diz que eu posso ser dessa forma. A palavra de Deus diz que em Deus eu posso todas as coisas, ou seja, eu posso buscar minha transformação, eu posso ser restaurada, eu posso ser transformada, eu posso ser modificada, lapidada, eu posso, porque quem vai fazer é Deus. Então tenha essa certeza. Se você sente que tem alguma ira, algum sentimento de injustiça, quantas vezes, queridos, nós vamos no sentimento de fazer justiça, né? De justificar alguma situação ou alguém, e aí a gente vai toma aquela causa e luta. Amém. Tem situações que é necessário, mas tem situações que não é necessário. Por isso, busque em Deus o discernimento para saber qual momento você deve realmente lutar por um propósito, por uma causa, tomar a frente da situação, né? Agir aparentemente como se fosse com uma ira santa, como o próprio Jesus teve ao acabar com aquelas coisas que estavam acontecendo no templo. Então Jesus teve uma ira santa, mas a Bíblia não deixa registrado que ele saiu xingando, que ele saiu falando em alta voz, que ele saiu bradando. A gente não sabe, a gente só sabe que ele destruiu as coisas que estavam erradas ali. Então, precisamos ter esse discernimento do que realmente é irai e não pecar, do que está irando, pecando e dizendo que a Bíblia me respalda em relação a isso. A Bíblia não nos respalda, queridos. A Bíblia nos dá o entendimento de fazer a coisa certa. Então busque fazer aquilo que é certo. Em nome de Jesus, e Deus te abençoe.